Muito bem, nós vamos agora ver a cavidade do crânio, vista interior. Então vamos ver a vista interior do crânio, como mostra aqui esta figura nesse corte transversal. Então nós estamos vendo aqui o crânio num corte, a sua vista interna. Nós temos aqui uma fossa anterior, uma fossa média e aqui uma fossa posterior. Aqui o osso frontal, etimoide, esfenoide, os temporais, occipital e em azul nós temos aqui os ossos parietais. Então nós temos aqui uma fossa anterior, aqui uma fossa média e aqui uma fossa posterior. Então nós temos aqui a fossa anterior, aqui a fossa média e aqui a fossa posterior. Asa menor do esfenoide. Então nós temos aqui o osso esfenoide em verde. Nós temos aqui as asas menores. Então são essas duas aqui. São as asas menores do esfenoide. E aqui asa maior. Essas duas aqui. Então nós temos aqui a crista etimoidal, que é uma projeção da lâmina perpendicular do osso etimoide. Então nós temos aqui a crista etimoidal, que também é chamada por processo crista-Galli. Lâmina cribriforme. Então essa lâmina é uma lâmina crivada. Veja que é todinha perfurada. É uma lâmina horizontal. E por aqui passam os ramos do nervo olfativo. Canal óptico. Então nós temos aqui o canal óptico, um de cada lado. Então aqui está o canal óptico, por onde passa aqui o nervo óptico. Tubérculo da sela, é essa região. Tubérculo da sela, aqui nós temos o dorso da sela. E aqui no meio, a sela túrcica. Então a sela túrcica tem uma porção anterior, que é o tubérculo da sela, e uma parte posterior, que é o dorso da sela. Então é sela túrcica, porque ela se assemelha a uma sela turca. E no centro, nós temos aqui a fossa hipofisária, que é onde se aloja a hipófise. Forame redondo. Então nós temos aqui o forame redondo, o forame oval e, mais posteriormente, o forame espinhoso. Olha aqui o forame espinhoso, o oval e o redondo estaria aqui. Pelo forame redondo passa o nervo maxilar, pelo forame oval passa o nervo mandibular e pelo forame espinhoso, que dá para ver melhor nesta figura, passa a artéria meningea média. Forame lacerado é esta região aqui. Então aqui está o forame lacerado, é preenchido por cartilagem. Impressão trigeminal. Então vocês estão vendo aqui a porção petrosa, que é o rochedo do temporal. Aqui nós temos o seu ápice e nesta região nós temos uma depressão denominada impressão trigeminal, que é onde se aloja o gânglio trigeminal do trigêmeo, que vai dar origem então aos três ramos, ao ramo oftálmico, maxilar e mandibular. Então aqui estaria então a impressão trigeminal, próxima aqui ao ápice do rochedo do temporal. Parte petrosa do temporal. Então está aqui. Então essa aqui é a parte petrosa, que se assemelha a uma pirâmide. Aqui está a base, aqui uma das faces e aqui o seu ápice. Poro acústico interno. Poro acústico interno é esse forame na porção petrosa, por onde penetra aqui o nervo facial. Forame jugular. Então o forame jugular, ele é formado aqui pelo osso temporal e pelo occipital. Então
por esse forame, veia jugular interna e a veia jugular interna e nervos. Clivo. Então aqui está o clivo, que faz parte aqui do osso occipital. Essa porção, essa depressão. Forame magno, é o maior forame do crânio. Fossa cerebelar, essas duas fossas aqui embaixo, onde se alojam aqui os hemisférios cerebelares, aqui no centro o vermes do cerebelo e aqui os hemisférios cerebelares. Aqui as fossas cerebrais, lobos occipitais do cérebro, e protuberância occipital interna. Então aqui está a protuberância occipital interna, que é formada aqui por um conjunto de cristas. Nessas duas figuras, então nós temos aqui um corte. Então passou aqui um corte, e isso aqui que nós estamos vendo seria esta região aqui. Seio frontal, então é uma cavidade localizada aqui no osso frontal, que faz parte dos seios paranasais. Então nós temos seio frontal, seio etimoidal, seio esfenoidal e o seio maxilar. Então aqui é o seio frontal, essas cavidades aqui. Fossa anterior, essa região aqui é anterior. Asa menor do esfenoide, aqui está a asa menor do esfenoide, que seria esta região. Crista etimoidal, esta crista, que seria uma projeção da lâmina perpendicular do etimoide, que entra na constituição do septo ósseo nasal. E aqui essa lâmina cribriforme, que é essa lâmina aqui mais próxima, cheia de orifícios, por onde passa aqui ramos do nervo olfatório. Nesta outra figura, nós temos aqui a fossa anterior, fossa média, asa menor do esfenoide, novamente, crista etimoidal, lâmina cribriforme, canal óptico. Canal óptico, por onde passa aqui o nervo óptico. Tubérculo da cela, que é essa parte anterior da cela túrcica. Fossa hipofisária, que é o centro aqui da cela túrcica. Dorso da cela, que é a parte posterior da cela túrcica. Cela túrcica, então, é essa região. Forame redondo, que é esse daqui, por onde passa o nervo maxilar. Forame oval, é este forame, por onde passa o nervo mandibular do trigêmeo. E o forame espinhoso, que é esse pequeno forame, que é por onde passa, então, a artéria meningia média. Então vejam que esses três forames, da frente para trás, o forame redondo, oval e espinhoso, estão localizados na asa maior do esfenoide. Então, o nervo trigêmeo, ele, logo que ele sai da sua origem, ele forma aqui um gânglio que fica alojado aqui nessa depressão, que é a impressão trigeminal, e deste gânglio tem origem o nervo oftálmico, que vem aqui na fissura orbital superior, o nervo maxilar, que penetra aqui pelo forame redondo, e o nervo mandibular, que penetra aqui pelo forame oval. Aqui, esse forame menor, que é o forame espinhoso, passa a artéria meningia média, que é o primeiro ramo da artéria maxilar. Nós temos aqui o forame lacerado, então ele é preenchido por um tecido cartilaginoso. A impressão trigeminal
Impressão trigeminal é essa depressão aqui no ápice, né? O próximo aqui é o ápice do rochedo do temporal. Então o rochedo temporal é toda essa região. Então próximo ao ápice do rochedo tem aqui uma depressão que é impressão trigeminal, que é onde se aloja o gânglio trigeminal, lá do nervo trigêmeo. Parte petrosa do temporal. Então a parte petrosa do temporal é toda essa região aqui, que tem a forma de uma pirâmide. Aqui está a base e aqui está o seu vértice. Uma face superior, uma face medial e por baixo nós temos a face externa. Poro acústico interno. Então aqui estaria o poro acústico interno, por onde passa o nervo facial. Então o poro acústico interno, ele também faz parte do rochedo do temporal. Então aqui está o clivo, que faz parte aqui do osso occipital, da parte superior. O forame jugular, que é este aqui, por onde passa aqui a veia jugular interna. Forame magno, que é o maior forame do crânio, que põe em comunicação a medula com o encéfalo. E a fossa cerebelar, que são essas duas cavidades inferiores aqui, ou essas duas fossas, onde se alojam então os hemisférios cerebelares. E com isso nós encerramos então a vista interior do crânio